Queridos irmãos e irmãs, desejo a você um ótimo dia na companhia da Palavra de Deus e desde já agradeço a sua sintonia, o seu carinho, a sua comunhão nesse projeto de animação bíblica em que a Palavra de Deus vai iluminando a nossa vida e a nossa caminhada. Obrigado mesmo de coração pela sua inscrição aqui no canal, pela sua delicadeza e gentileza de compartilhar este conteúdo com outras pessoas do seu convívio, dos seus grupos, das suas relações. Assim, a palavra de Deus vai chegando aos corações e é ela que nos ajuda nesse bonito processo de conversão ao qual a campanha da fraternidade está nos convidando, ao qual o tempo quaresmal está nos chamando, já que estamos na quinta semana, já no domingo é domingo de Ramos, já na sequência teremos a Semana Santa, o Tríduo Pascal e celebraremos a Páscoa do Senhor como a grande festa da liturgia e principalmente o centro da nossa fé. Hoje é dia 29 de março e nós continuamos a leitura do capítulo 8 de São João. Agora vamos os versículos 31 a 42. E como todo texto, sempre temos aquela palavra que mais chama a atenção, aquele verbo que é mais tocante ao nosso coração, e de um modo particular no conjunto do Evangelho de João, que é tão profundo. Ele é o mais antigo, por isso é também o mais teológico, por assim dizer. Nós já começamos com aquela palavra que Jesus diz àqueles que acreditaram nele. Ele está falando para os seus, João coloca na boca de Jesus para os seus seguidores, para as suas comunidades, mas essa palavra vale para você e vale para mim também. Para aqueles que acreditaram nele, para aqueles que nele tinham acreditado, é a tradução da liturgia. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é para termos uma leitura fundamentalista, ao pé da letra. Muitas pessoas pegam esta palavra, muitas vezes desassociada de todo o conjunto, de todo o contexto, e dizem: olha, está escrito na Bíblia. Não é assim. Esse permanecer na palavra é no ensinamento de Jesus, é no Evangelho de Jesus, é no mistério pascal de Jesus, da sua vida, paixão, morte e ressurreição. Esse mistério tão grande e tão profundo que nos ajuda a buscar sempre a vida em plenitude, que nos ajuda a enfrentar os calvários da vida, a superar as cruzes de cada dia, porque com Cristo ressuscitamos diariamente até experimentarmos a ressurreição definitiva e o convívio com o ressuscitado. Então, permanecer na palavra é a mesma coisa que o Pai Nosso diz: fazer a vontade de Deus. Se fizermos o caminho do bem, da justiça, do amor, da partilha, do perdão, da correção fraterna, do levantar-se quando cairmos, do não desanimar, do estender a mão, do saber reconhecer que o outro também precisa da nossa assistência, do nosso cuidado, da solidariedade, da empatia, da vida de comunidade. Quando nós mesclamos, é uma palavra tão bonita, né? Quando nós mesclamos, quando mergulhamos a nossa vida na vida de Deus, quando deixamos que a força divina haja em nossos corações, nós estamos fazendo, permanecendo, porque esse é um verbo muito forte em todos os escritos joaninos, permanecer, permanecer. Então, quando nós deixamos que a palavra permaneça em nós,
nós estamos construindo o reino de Deus. E veja, sereis meus discípulos, sereis verdadeiramente. Esta também é uma palavra muito própria de João. Nós seremos discípulos de verdade, porque o discípulo faz aquilo que o mestre ensina. O discípulo não age por si só, como o filho, depois o texto vai dizer, também não agiu por si só, não age por si só. Ele age em comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus é sempre assim, é sempre ele relacionado com o Pai e com o Espírito Santo. Como também o Espírito Santo é o amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai. Como também Deus, quando age, quando cria, quando envia, ele age pelo Filho no Espírito. Ele envia o Filho na força do Espírito, porque é o Espírito Santo quem fecunda o ventre virginal de Maria. Seremos verdadeiramente discípulos. A Conferência de Aparecida, há mais de 15 anos, está nos instigando a sermos discípulos. Nós não podemos ser católicos só de nome, cristãos só de nome. Nós somos discípulos e missionários. Por isso que ele vai continuar dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é um conjunto de ideias, não é um conjunto de conceitos, mas é o próprio Cristo. Ele diz aqui no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esta verdade que liberta é a pessoa de Jesus Cristo. Mesmo numa cadeia, mesmo amarrado, mesmo massacrado, nunca seremos escravos, porque se o Senhor estiver conosco. Se o Senhor estiver conosco, se nós estivermos com Ele, se permanecermos, vamos usar a palavra joanina, se permanecermos com Jesus, somos sempre livres, não libertinos, que faço o que eu quero, a hora que eu quero e não me preocupo e nem estou ciente do espaço que o outro, a outra tem. Quantas pessoas, meus amigos, que são libertinos, que fazem tudo sem pensar nas consequências. A liberdade é a nossa ação com responsabilidade. A libertação que Jesus nos oferece, nos dá, aquilo que Paulo vai dizer é para a liberdade que Cristo nos libertou, nós vivemos com responsabilidade, sempre pensando no bem do próximo, sempre pensando na vida do outro. A minha vida e a vida do outro precisam andar em conjunto. Ninguém é mais importante, ninguém é menos importante. Perante Deus, nós somos todos importantes. Esse texto é muito profundo. Vai vir um embate com as autoridades. Vamos lembrar sempre que no Evangelho de João, quando fala dos judeus, não é para nós massacrarmos os nossos irmãos mais velhos. Quando João fala de judeus, normalmente é daquele grupo de autoridades que não entenderam a proposta evangélica, que estavam mergulhados naquele sistema do puro e do impuro, do poder, naquele sistema econômico, político, social, religioso, que não visava a vida e sim simplesmente manter interesses particulares de algumas famílias. Então, lembremos sempre com muito cuidado, porque existe um preconceito muito grande para com o povo judeu, para com os herdeiros da primeira aliança, e nós não podemos ir nesse caminho. Inclusive, basta lembrarmos o Holocausto, o que foi feito lá nos tempos da Segunda Guerra, mas já iniciado na Primeira. Então, não vamos ser preconceituosos, não vamos ter esse preconceito para com os nossos irmãos que nos legaram. Afinal, eles nos legaram toda a tradição, todo o Primeiro Testamento, e Jesus foi judeu, morreu judeu, se
fez gente como a gente no meio do povo judeu, né? Então, vamos escutar esta palavra e ele vai terminar dizendo assim: certamente me amarias se Deus fosse vosso Pai, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Acolhamos Cristo Jesus como o enviado do Pai e nos sintamos discípulos e missionários enviados por Jesus na força do Espírito Santo. Um ótimo dia, Deus te proteja, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se assim o bom Deus nos permitir.